Vamos começar oficialmente? Nossa primeira live sobre benefício de prestação continuada, o famoso BPC, né? O BPC é a abreviação do benefício de prestação continuada. A gente vai utilizar bastante o BPC, tá? Para poder facilitar aqui a nossa comunicação. Então, o BPC também, ele é popularmente conhecido como LOAS, né? O que é a LOAS? A LOAS, ela é a Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso que o pessoal utiliza muito o termo LOAS. Às vezes a gente vai nas visitas e eu chego e falo, olha, eu vim fazer a perícia a respeito do benefício de prestação continuada. Ah, a senhora veio falar do LOAS. Então as pessoas conhecem muito esse benefício como LOAS. Mas LOAS é o nome da lei, a lei que dispõe sobre a organização da assistência social. E esse benefício, como eu havia falado, ele é um benefício da assistência social. Ele não é um benefício previdenciário, tá? Então, eu vou falar para vocês alguns fatores importantes desse benefício. Primeiro de tudo, para a concessão desse benefício, para solicitar o benefício, a pessoa precisa estar cadastrada no CAD único, tá? Primeira exigência, tem que fazer o cadastro no CAD único, no CRAS mais próximo aí da sua residência, que é onde ele vai ser atendido no CRAS mais próximo. Então, tem que ter o CAD único, tá? Ok? Ele é um benefício da Previdência, ele é um benefício assistencial, não é da Previdência, por isso que ele não exige contribuição prévia, tá? Eu fiz essa pergunta também na enquete e algumas pessoas ali não sabiam dessa informação. Ele não exige contribuição prévia, ele é um benefício assistencial, tudo bem? Outra coisa importante, o benefício de prestação continuada, ele é personalíssimo. Ele é intransferível, gente. Esses dias eu recebi uma pergunta dessa forma. Um rapaz perguntou, ele falou, a minha mãe, ela tem o benefício de prestação continuada. Como que eu faço para transferir para mim se caso a minha mãe falecer? Então eu tive que dar essa informação para ele. Se o beneficiário vier a falecer, esse benefício ele é cancelado, tá? Não tem como transferir esse benefício porque ele é intransferível. Somente o beneficiário, somente a pessoa que foi concedido o benefício é que tem acesso ao recebimento e não transfere. Havendo o falecimento dessa pessoa, o benefício ele é cancelado, tá? São informações importantes, tá, pessoal? Principalmente para quem está aqui e é estudante de serviço social, isso aqui cai muito em prova. Questões de concurso, tudo que eu estou falando aqui já caiu em concurso, sempre cai essas perguntas, são muito recorrentes, eu já respondi várias delas aqui, então são muito importantes, tá? E o benefício de prestação continuada, como diz ali a doutora Bruna, não gera pensão por morte, tá bem? Falecido, o beneficiário cessa o benefício, então não gera pensão por morte também, tá? Outra coisa, o benefício de prestação continuada, ele não tem 13º e também ele não contempla empréstimo consignado, né? Nas aposentadorias, geralmente o pessoal consegue fazer empréstimo consignado. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, não consegue fazer. Por que não consegue? Porque esse benefício, ele é um benefício da assistência, como eu já disse, e ele está ali num momento para amparar as pessoas que são beneficiadas por ele, que é o idoso ou a pessoa com deficiência que não tem meios de se prover e nem de ser provido pela família. Então, enquanto houver a situação de necessidade, o BPC vai estar atendendo essa pessoa. Mas a partir do momento que houver cessado essa necessidade, o BPC pode ser suspenso, tá? Então, por isso que ele não contempla o empréstimo consignado. Porque o empréstimo, quando ele é feito, são para vários anos, né? 2, 3 anos, não sei. Então, se nesse meio tempo houver a superação aí da renda ou de alguma outra situação, o que acontece? Vai cessar o benefício e aí como é que fica o empréstimo consignado? Vai descontar de onde? Então, por isso que o benefício de prestação continuada, ele não gera
é empréstimo consignado. Muito bem, ele tem esse nome, ele tem um caráter precário, porque ele não é um benefício que fica até a pessoa faleceu, transfere como pensão por morte, vai para o filho, não sei o que, não, ele não tem isso, tá? É uma pensão, é um benefício precário, né? Porque ele pode ser cessado a qualquer momento. Vamos lá. O benefício de prestação continuada, ele tá na LOAS, no artigo 20, e eu vou ler para vocês aqui, tá? O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la provida pela família. Ou seja, traz a lei aqui, a LOAS, que o benefício de prestação continuada, quem pode acessar esse benefício é o idoso acima de 65 anos, tá? O Estatuto do Idoso, ele traz pra gente que aqui no Brasil é considerado idoso a pessoa que tem acima de 60 anos, que tem 60 anos ou mais, já é considerado idoso. Mas para fins de benefício de prestação continuada, esse idoso precisa ter 65 anos ou mais, tá? Então, considerado idoso acima de 60 anos, eles têm muitos benefícios. O Estatuto do Idoso traz vários benefícios para o idoso acima de 60 anos. Eu posso depois preparar, se vocês quiserem, um material falando dos benefícios dos idosos acima de 60 anos, tá? Que é um material também muito legal. Mas hoje, como a gente está falando de BPC, para fins de BPC, o idoso tem que ter 65 anos ou mais. E também a lei traz que o BPC é para pessoa com deficiência. E a deficiência ela pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A gente vai falar um pouquinho delas já já, tá bom? Então, o benefício contempla essas duas categorias, o idoso acima de 65 anos e a pessoa com deficiência, desde que eles comprovem as duas categorias, as duas classes, precisam comprovar que não possuem meios de se prover a sua própria, seu próprio sustento, não tem como se manterem sozinhos e também não tem como ser provido pela família, tá? Então precisa haver essa comprovação. Vou falar um pouquinho disso também já já. Então, esses são os fatores muito importantes para a gente poder saber a respeito do benefício de prestação continuada. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2, ele traz que considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física. O que vem a ser de natureza física? Vou passar aqui para vocês. É um problema ou uma disfunção na estrutura do corpo, ou que tem ou não alguma parte do corpo, algum órgão do corpo, então é considerado uma deficiência física. A deficiência mental ou intelectual, ela é considerada um mau funcionamento da capacidade mental ou do desenvolvimento intelectual. Outra coisa também que causa a deficiência mental e intelectual é o uso de substâncias psicoativas, tá? Eu já fiz perícias para pessoas que desenvolveu problemas mentais, intelectuais devido ao uso de substâncias psicoativas e outras drogas. Então, também cabe para essas pessoas, depois a gente pode falar um pouquinho a respeito disso, tá? A deficiência também é considerada sensorial, ou seja, o não funcionamento total ou parcial de alguns dos nossos sentidos. Por exemplo, a surdez, a cegueira, né? Tem um rapaz aqui, eu acho que deve ter mais pessoas com deficiência monocular, que é a perda de uma visão, né? Total ou parcial. Mas, então, o que a lei traz aqui? A pessoa com deficiência, ela é abrangida por essa lei da pessoa com deficiência que traz ali os benefícios, inclusive o benefício de prestação continuada. Então, essa deficiência ela pode atingir a física, mental, intelectual ou sensorial. E juntamente com isso, com outras barreiras que pode obstruir a participação dessa pessoa de forma efetiva e plena em igualdade de condição com as demais pessoas. É isso que diz a lei, tá? Então,
a deficiência ela é caracterizada quando como que eu posso dizer aqui? Com interação com mais barreiras. E eu vou falar também a respeito das barreiras, tá bom? E essa deficiência ela pode obstruir a participação plena da pessoa na sociedade, em condições com as demais pessoas. Por que a lei fala com as demais pessoas? Porque muitas vezes utilizam o termo pessoa com deficiência, né? Essa pessoa tem deficiência, mas essa pessoa é normal. E geralmente a gente ouve isso, e por favor, já vamos aqui corrigir alguns termos, né? Existe a pessoa com deficiência e existe a pessoa sem deficiência, tá? Vamos falar os termos corretos para que a gente não discrimine a pessoa que tem deficiência. Então, a lei traz isso muito bem claro, tá? A deficiência, juntamente com interação com outras barreiras, ela obstrui a participação efetiva da sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas, ou seja, com pessoas sem deficiência. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito da parte aqui que fala de não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pela sua família. O artigo 20 da LOAS traz assim, ó: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Vamos esmiuçar isso daqui. Né? A pessoa que pode pedir o benefício de prestação continuada é o idoso acima de 65 anos, a pessoa com deficiência e que não possui meios de se sustentar sozinho e nem de ser sustentado pela família. Então, como que isso é medido? A lei traz que a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo. Ela tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. E como que a gente calcula isso? Por exemplo, hoje, junho de 2021, o salário mínimo ele tá R$ 1.100, né? Então, hoje 1/4 de salário mínimo é o valor de R$ 275. Como que a gente pode, então, calcular a sua renda per capita? Ela é calculada da seguinte forma: somam-se os salários das pessoas que moram dentro dessa residência e divide pela quantidade de pessoas. Mas antes disso, o que é importante você saber? A lei traz que existe um grupo familiar que a gente precisa identificar quem são as pessoas desse grupo familiar para ver se essa renda vai ser computada ou não. E eu vou trazer aqui para vocês. Olha, esse grupo familiar tem um rol taxativo de pessoas. Na LOAS, no artigo 20, no parágrafo 1º, tá escrito assim, ó: a família, ela é composta pelo requerente, ou seja, é a pessoa que está solicitando o benefício, tá? A família ela é composta pelo requerente, pelo cônjuge ou o companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros ou os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Tem hora que eu dou umas ênfases assim, gente, porque são coisas muito importantes, principalmente a gente que faz perícias. Eu sei que tem umas peritas aqui, peritas sociais, nós fazemos a perícia, e quando a gente vai visitar a família para fazer ali a avaliação daquela situação socioeconômica, a gente precisa compreender quem são as pessoas que fazem parte daquele grupo familiar, e para a gente poder calcular ou não a renda per capita, o salário dessa pessoa para fins de renda per capita, para ver se cabe ali um benefício de prestação continuada ou não, tá? Então, uma coisa que é interessante aqui, ó, que eu falei para vocês com bastante ênfase, nos irmãos solteiros. Por quê? Essa semana eu fiz uma perícia, semana passada eu fiz uma perícia, e existe na residência um filho que ele é casado. Então ele mora sob o mesmo teto, tá ali com a família, com o pai que estava pedindo o benefício, mas o fato dele ser casado,
a lei já tira aqui, não computa a renda dele, porque ele é casado. Ah, mas mora sob o mesmo teto. Mas aqui fala que são os filhos ou irmãos solteiros, tá? Então, mora sob o mesmo teto, mas é casado, não computa a renda, tá? Aí vem outra parte importante: irmãos solteiros, filhos ou enteados solteiros, desde que vivam sob o mesmo teto. Eu fiz uma perícia, essa já faz uns meses, eu acho que eu fiz em dezembro. Inclusive, era para uma pessoa que faz tratamento oncológico, tá? Tem um câncer e ela tem um filho que é solteiro, só que ele mora numa edícula, mora no fundo da casa dessa pessoa. Então, quando eu fui fazer a perícia, eu vi que ele morava fora do teto da mãe, mora no fundo, né, uma edícula no fundo. Então, eu imediatamente coloquei no meu laudo lá, especifiquei, porque o juiz pergunta se tem filho, onde mora, salário, onde trabalha, cabelinho. E aí eu especifiquei: tem um filho, é solteiro, trabalha, tem a renda tal, porém não vive sob o mesmo teto. Ele mora numa edícula fora da casa, né? Então eu coloquei tudo isso no laudo, fundamentei aqui nessa parte da lei que ele é solteiro, mas ele não mora sob o mesmo teto, ele mora fora da casa da mãe. Então não computa a renda. Gente, legal, foi muito bom, porque não computaram a renda mesmo ali, e a senhora que tem um câncer, ela teve o benefício concedido. Então também, ó, às vezes a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fica imaginando somente uma deficiência física aparente ali, mas essa pessoa faz um tratamento oncológico e ela foi concedido o benefício de prestação continuada para ela, tá? Desde que atendendo todos os requisitos aqui, ela não tinha 65 anos ainda. Entrou como amparo social para pessoa com deficiência e a baixa renda também, tá? Então isso é muito importante. Para calcular a renda per capita, a gente precisa saber quem são as pessoas que vivem sob o mesmo teto, tá? Para ver se vai calcular aquela renda ou não. Então, isso aqui está no parágrafo 1º do artigo 20 da LOAS, que é onde trata sobre o benefício de prestação continuada. Depois você pode ler. Eu sempre que vou procurar lei, sempre que eu vou ler lei, eu preciso saber a respeito de alguma coisa de idoso, de deficiência, de qualquer coisa a respeito de lei, gente, eu procuro no site do Planalto, tá? Que às vezes você digita lá lei do benefício de prestação continuada, aparece aquele monte de coisa, de repente a gente lê uma lei antiga, algo que já foi ultrapassado, ou que nem essa semana um projeto de lei aí que tá para ser foi aprovado, mas está indo ainda para o federal lá, enfim. Foi aprovado no Congresso e está indo agora para a presidência. É isso. Então, para a gente não ler coisas que de repente já passou e está ultrapassado, então sempre procure a lei no Planalto. Lá as leis estão sempre atualizadas e é importante para que a gente possa fazer uma boa leitura e para que a gente possa colocar certinho, principalmente quem vai fazer laudo, quem faz as visitas, a gente precisa estar com essas leis bem atualizadas e é muito importante a gente saber a respeito da renda per capita, quem faz parte dessa família, desse grupo familiar, se mora sob o mesmo teto, se não mora, se é casado, se é solteiro. Ali no caso é madrasta ou padrasto, tá? Não vai colocar a renda dos dois. Isso é muito importante, porque a gente, eu falo, nós enquanto assistentes sociais, enquanto peritas sociais, nós estamos ali para viabilizar um direito, né? Para que aquela pessoa possa ter acesso a um direito. Então, se a gente não trabalhar fundamentado nas leis certinhos ali, ao invés da gente estar viabilizando um direito, a gente vai estar distanciando a pessoa daquele direito, a gente vai estar tirando o direito daquela pessoa. Então, um laudo bem feito, bem fundamentado ali, certinho com as leis, a gente pode garantir que aquela pessoa tenha acesso àquele direito que porventura está sendo violado. Ok? Vamos lá. Então, o cálculo da renda per capita, já falei que isso é muito importante. E aí, se você tiver com algum caso, alguma família ou souber de alguém nessa situação, leia sempre essa partinha aqui para saber quem que vai entrar no cálculo, quem que não vai. E aí, vai somar o valor, deu o valor total, você divide pela quantidade de pessoas, dentro também daquele rol taxativo ali que a lei traz, tá?
Então, esse valor, quando você dividir lá para cada um, esse valor tem que ser até R$ 275. A lei traz que é inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, 1/4 de salário mínimo é R$ 275. Se essa pessoa estiver ganhando acima de R$ 275, tecnicamente o INSS já vai negar esse pedido, tá? Por isso que tem se judicializado muitas questões de BPC, porque às vezes ultrapassa um pouquinho ali dos R$ 275 e eles já negam. Então, quando judicializa, o juiz pede uma perícia e aí é onde envia o assistente social para fazer a perícia e a gente consegue ali também fazer a comprovação do comprometimento da renda, né? Porque ali compromete com remédio, com fraldas, exames médicos, então às vezes ultrapassa um pouquinho ali, mas é todo comprometido para o tratamento da pessoa com deficiência ou do idoso, que a gente sabe que precisa de bastante cuidados aí, né? Então, o que mais que eu separei aqui para falar para vocês? A deficiência, ela eu falei um pouquinho já, né? Ela é de natureza física, que é a disfunção da estrutura do corpo, mental e intelectual, que é o funcionamento mental, ou mental e intelectual, que é a disfunção da capacidade mental, ou uma disfunção intelectual ali. E esse que eu falei para vocês também, que o uso de substâncias psicoativas, uso de drogas, né? Vamos já falar. Ele também traz muito transtornos, tá? Transtornos depressivos, transtorno bipolar, traz bastante deficiência mesmo intelectual. Inclusive, eu também já fiz perícias para pessoas que deram entrada no BPC por conta de tratamentos psiquiátricos devido ao uso dessas substâncias. Então, também esse tipo de pessoa pode se atender também ao critério lá da renda per capita, né? Também pode dar entrada no benefício, comprovando ali o tratamento, comprovando o comprometimento do intelecto, que não pode trabalhar, que não consegue trabalhar. Eu fiz perícia também a respeito disso, só que nesse caso ainda tá, um desses casos que eu fiz, tá aguardando perícia médica. Gente, perícia médica, hoje eu tava olhando uns processos que eu atuo e as perícias médicas estão sendo marcadas, estão sendo agendadas para agosto, para setembro. Tem perícia que eu fiz o mês passado e a perícia médica está agendada para setembro. Eu fiquei morrendo de dó, porque enquanto isso os processos ficam parados. Enquanto isso, os processos não dão andamento. E é muito tempo, né, gente? O benefício ele é para o amparo dessa pessoa que está em vulnerabilidade. Se na avaliação médica for comprovado que essa deficiência ela foi superada por tratamento ou por uma reabilitação, esse benefício ele pode ser suspenso, tá? Se for superada também a renda, porque às vezes numa família, quando foi solicitar o benefício, a renda per capita ali era inferior a 1/4 de salário mínimo, o benefício é concedido, a pessoa começa a trabalhar. Mas se alguém da família começa a trabalhar e essa renda é superada, esse benefício também é suspenso, tá? Então, as pessoas que têm deficiência, elas enfrentam muitas barreiras, gente. São barreiras de acessibilidade, barreiras tecnológicas, de comunicação, de informação, de transporte, enfim. Todas essas deficiências contribuem para que essa pessoa não tenha uma participação plena, contribui para que essas pessoas não vivam de igualdade com as demais pessoas. Então, por isso que esse benefício ele vem justamente para amparar, para proteger essas pessoas, para dar mais dignidade, fazer com que elas saiam dessa condição de miserabilidade, dessa condição socioeconômica que elas se encontram. Porque esse termo miserabilidade eu não gosto muito de usar, mas é uma condição de miserabilidade. A pessoa que tem que comprovar que ganha menos de R$ 275 por mês está em condição de vulnerabilidade, está em condição de risco social. E o benefício de prestação continuada, ele vem exatamente para suprir essa necessidade. Ele vem exatamente para trazer ali mais dignidade, para trazer mais conforto para uma pessoa. Às vezes pode pensar que, mas um salário mínimo? Sim, um salário mínimo. Para quem não tem nada, um salário mínimo é muito, é o suficiente para essa pessoa pelo menos se alimentar,
porque essas pessoas às vezes não têm nem o que comer. Nós que fazemos visitas, nós temos bastante contato mesmo com a realidade social dessas pessoas. Então, o benefício de prestação continuada pode sim mudar vidas, pode sim melhorar a situação de uma família onde tem um idoso ou uma pessoa com deficiência. Porque eles não, a maioria deles não podem mais trabalhar, não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver uma atividade laborativa e não tem um salário, nunca contribuiu com a previdência. A maioria que a gente faz de idoso são pessoas que trabalhavam em zona rural, são pessoas que trabalham até hoje, inclusive a gente encontra em trabalhos informais, não contribui com a previdência e chega numa idade, a pessoa já está debilitada, não tem saúde para trabalhar, não tem ali uma previdência, de repente não tem família para poder ajudar, para poder suprir ali as suas necessidades. Então, esse benefício, ele vem mesmo para amparar, para proteger, porque esse é o papel da assistência social. A assistência social, ela é um direito do cidadão e ela é um dever do Estado. Então, a pessoa com deficiência e o idoso que não tem meios de se sustentar e nem de ser sustentado pela família, ele tem sim o direito ao benefício de prestação continuada. É um benefício fácil de acessar? Vou dizer para você que nem sempre. Quem já recebe aí sabe disso. As peritas aqui que trabalham, que acompanham também esse processo, não é muito fácil. Na verdade, você precisa fazer o CadÚnico, você precisa dar entrada ou no CRAS, já vou falar onde que dá entrada, tá, gente? Ou no CRAS, onde já faz o CadÚnico, no aplicativo ou no site do Meu INSS ou pelo telefone 135, tá? Todos esses canais dá para fazer o pedido do benefício de prestação continuada. Mas esse pedido feito de forma administrativa vai para o INSS. Por quê? Ele é um benefício assistencial, porém ele é administrado pelo INSS. Então, chegando no INSS, tem que passar por uma avaliação, tem que passar por uma perícia. E isso demora. Eu tenho feito perícias que os processos estão lá já há um ano e meio, e aí vem pra gente fazer a perícia. A gente, quando chega para assistente social fazer a perícia, nós temos 30 dias aí para fazer essa perícia. Depois que a gente protocola o laudo, também tem perícia médica. E lembra que eu falei para vocês que tem perícia médica demorando 3, 4, 5 meses. Tem perícia que hoje eu vi que tá para setembro, gente. Então, às vezes demora um pouco, sim, mas eu acho que vale muito a pena as pessoas que estão nessa condição entrar com o pedido e aguardar, porque é um benefício, é um direito que precisa ser acessado, e se você não der entrada, se você não ir atrás, se você não procurar os seus direitos, dificilmente alguém vai fazer por você. Então, vamos lá. A avaliação da pessoa com deficiência, ela é feita a cada 2 anos, tá? Sempre fiquem atentos, porque o INSS ele manda a cartinha, se você muda de endereço e não atualiza no CRAS, o seu benefício pode ser suspenso se você não aparecer para avaliação, tá? Então, sempre eles pedem essa avaliação. Acontece deles não pedirem a cada 2 anos. Olha um caso que aconteceu num processo que eu atuei. Essa pessoa recebia benefício de prestação continuada desde os 15 anos. Hoje ele tem 40 anos. E ele nunca tinha feito. Nunca tinha pedido nada. Simples assim. Todos esses anos ele recebeu. E aí, o INSS cruzou as informações no banco de dados que eles têm. E essa pessoa, ele havia casado, a esposa dele tinha trabalhado muitos anos registrada, ou seja, superou a renda dele, ele deveria ter parado de receber o benefício, mas como nunca fez avaliação, nunca chegou cartinha, nunca nada, ele foi recebendo. E depois, o INSS entendeu que ele estava recebendo indevidamente, o INSS suspendeu o benefício dele e estava querendo cobrar uma dívida por conta dele ter recebido muitos anos indevidamente. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Se superar a renda, comunica. Não fica achando que o INSS não vai descobrir, porque eles cruzam dados. É impressionante. Eu fiz uma perícia de um senhor que ele
ele tinha moto, acho que ele tinha uma moto na garagem. E aí eu perguntei se era dele, se o documento estava no nome dele e tal. E aí ele disse que sim, que era dele e tal. Eu falei, tem mais algum veículo no seu nome? Tudo? Não, tá bom, não tava ali. Ele falou que não tinha? Ok, coloquei no meu laudo, não tem. O INSS cruzou a informação com o Ciretran, com o Detran, não sei, encontrou moto no nome dele. Enfim, então isso é muito perigoso. Não adianta tentar omitir ou tentar esconder, porque o INSS ele é esperto, gente. Ele é esperto. Então vamos lá. Essa avaliação é muito importante. Fique atento. Sempre que solicitar, vocês precisam ir fazer, tá? E a lei também traz que essa avaliação ela pode ser biopsicossocial, ou seja, ela é multiprofissional. Ela é bio do corpo, psico da mente e social, que é o meio aonde ela está inserida, né? São as suas condições sociais e econômicas. Estão me avisando que eu já falei quase 40 minutos. Acho que vou ter que terminar. Eu preciso terminar? Eu não sei, gente, quanto tempo faz, não sei quanto com o Instagram corta, não sei nada. Hoje é minha experiência, minha primeira vez. Depois vocês vão lá no direct e falam pra mim qualquer coisa que vocês quiserem falar, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer só mais um tópico, então. E o que faltar, a gente vai voltar e fazer de novo, se vocês acharem que eu tenho que fazer outra live. Gente, mais uma situação muito importante agora a respeito do benefício de prestação continuada na mesma família, né? Foi bem comentado no início do ano porque foi, como que eu posso dizer? Foi aprovada uma lei em 2020 que mais de uma pessoa na mesma família pode ter o BPC. Olha que legal, antigamente era só uma pessoa porque se tivesse mais alguma renda, enfim, não podia. Agora pode, e eu vou falar em que condições pode, tá bom? Vou ler primeiro a lei para vocês, porque eu gosto de ser bem fundamentada aqui, ó. A Lei 13.982 de 2020, essa lei, gente, por conta da pandemia, saiu essa lei aprovando lá o auxílio emergencial, lembra? Do ano passado, que teve o auxílio emergencial, aquela coisa toda por causa da pandemia. E nessa lei 13.982, por conta da pandemia e do auxílio emergencial, também houve alteração na LOAS. E aí, o artigo 14 traz o seguinte, ó, o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a um idoso acima de 65 anos ou a uma pessoa com deficiência, gente, esse salário não poderá ser computado para fins de concessão de um outro BPC na mesma família, para a pessoa com deficiência ou para o idoso. Deu para compreender? Então, se nessa família existe um benefício previdenciário de até um salário mínimo para uma pessoa de 65 anos ou volta aqui. Peraí, gente. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido a um idoso ou a uma pessoa com deficiência, então não pode ser computado na renda. Várias pessoas me procuraram, porque eu fiz um IGTV a respeito disso, e várias pessoas me procuraram. Ah, mas e como que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar do CRAS, eu preciso tirar a informação. Nisso o INSS cobrar, o que eu faço? Gente, isso agora é lei, tá? Já está instituído, já está aprovado, é uma lei. Então, não pode ser computado. Esse benefício que tem nessa casa não pode ser computado para um outro benefício, tá bom? Há alguns anos, eu lembro que eu fiz um benefício, uma perícia, para um casal de idosos. E eu me lembro que na época não foi aprovado, porque ela era uma pessoa com mais de 65 anos, ela não tinha previdência, ela não tinha como se aposentar, então ela pediu benefício como pessoa idosa e com renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Porém, o INSS comprovou que o marido dela era aposentado com um salário mínimo dividido por 2, ultrapassava a renda. E eles negaram esse benefício para ela. E quando saiu essa lei, eu me lembrei muito dela. Falei, tomara que ela entre de novo, porque se ela entrar com o pedido agora, ela consegue, tá? Porque o benefício previdenciário do marido dela, que já tem mais de 65 anos, não pode computar como renda per capita para um benefício para ela. Deu para compreender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Gente,
que mais que eu tinha para falar para vocês? Eu também separei aqui algumas coisas que eu acho que eu vou ter que deixar. Olha, eu já fiz perícia para vários tipos de deficiência. Já fiz perícia para idoso, mas também várias doenças que pode caber benefício de prestação continuada. Esse assunto, ele é um pouquinho mais extenso e eu vou deixar para falar com vocês quinta-feira da semana que vem, às 20 horas. Eu vou falar sobre as doenças também que cabem o benefício de prestação continuada, que são o autismo, o câncer, que eu já falei aqui de um caso que eu fiz, depressão, síndrome do pânico, doenças cardíacas, visão monocular, gente, pessoa em situação de rua. Então, são todas situações que cabem o pedido de benefício de prestação continuada. Mas sobre isso, eu vou deixar para falar com vocês quinta-feira da semana que vem, para a gente continuar sobre esse assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, mande para mim no direct. Peraí que estão me mandando eu fazer alguma coisa. Pode mandar para mim no direct, pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Eu tenho a doutora Bruna, que ela é advogada previdencialista, minha amiga, e ela me auxilia também aqui nas minhas dúvidas. E eu vou deixar para falar com vocês, então, quinta-feira da semana que vem, a respeito dessas outras doenças que também cabe um benefício de prestação continuada.